Buenas, pessoal! Vocês lembram de algum mestre de livro, filmes, quadrinhos? Nossa, dá pra pensar em um monte. Dumbledore, Gandalf, Yoda, Mestre dos Magos, aquele filho da mãe, e um monte de outros. A nossa mente tá cheio desses personagens. Mas agora, vocês já pararam pra pensar aonde estão as mestras? Não tem mestra quase nos cinemas, nos filmes. Vocês vão encontrar uma ou duas. Faz um exercício mental de pensar um pouquinho aonde estão as mestras e quem são elas. Os exemplos que vocês têm, eu tenho certeza que vão ser muito poucos, porque esse é um personagem raríssimo no cinema e raríssimo também no nosso cotidiano popular, na nossa cabeça. Mestra é raro. E isso não é completamente aleatório. Pensa na figura do mestre. Tenta imaginar, tenta lembrar dele. Quase sempre o mestre tem alguma coisa de peculiar, tem alguma coisa que remete à idade de algum jeito. Mestre é velho. Ele é careca, que nem o Xavier, ou que nem o Mestre dos Magos. Tem que ter uma barba, normalmente uma barba branca e comprida. E aí a gente pega Gandalf e Dumbledore, que são praticamente o mesmo personagem. Pai Mei. O famoso Mestre Kami, que tem as duas coisas também, é careca e tem barba. Ou então, ele usa uma bengala, uma cadeira de rodas. Todas essas características que lembram de alguma forma a idade. O mestre é velho. Isso quer dizer, o homem velho é um bom mestre. Agora, uma mestra, a gente não encontra isso. E tem um motivo para isso. Isso não é completamente aleatório. Tenta pensar aonde está essa mulher velha. Faz um exercício mental. Puxa da memória. Tu vai encontrar uma mulher velha quase sempre no papel de bruxa. Se tem uma mestra, dificilmente ela é velha. No próprio filme Doutor Estranho, a mestra, ela tem idade, mas ela tem características de uma mulher nova. A mulher velha, de cabelos brancos, de ruga, que tem características de uma velhinha, quase sempre ela é a vilã. Ela é a bruxa. E isso não é sem querer. A idade da mulher é considerada uma característica ruim pelo audiovisual, pelos quadrinhos, pela cultura de uma maneira geral. Tenta lembrar, é difícil ver uma mulher velha de cabelos brancos e compridos. Quase sempre a mulher velha corta os cabelos ou até pinta eles. Mas isso não é culpa do cinema. Isso não é culpa dos quadrinhos. Não é culpa minha e não é culpa tua. Isso é um negócio que vem de muitos anos atrás. Quando a igreja na Idade Média fez a famosa Inquisição, o que ela fez? Ela caçou bruxas. Mas mais do que isso, a igreja caçou o saber feminino. Caçou todo aquele conhecimento que tinham das mulheres. A mulher velha era considerada uma coisa legal. Era a mulher sábia. O que a igreja caçou não foi a mulher, foi o saber feminino. Era todo o conhecimento adquirido de cura, de cuidados e de uma série de coisas que a mulher tinha. Então, pode existir uma mulher velha? Sim, pode existir. Mas uma mulher velha e sábia, o saber feminino, foi condenado. A ideia foi demonizar o papel da mulher sábia. E deixa uma mulher velha que não é sábia. Ela pode ser uma boa mãe, uma boa dona do lar, mas aquela sabedoria social é condenada. E isso é um processo que dentro da semiótica a gente chama de demonização. É muito comum um povo, uma cultura, demonizar o seu inimigo. Por exemplo, tu não gosta de alguém, tu vai falar mal das pessoas que têm aquelas características. Isso é comum em qualquer tipo de guerra cultural. Se vocês forem perceber, os inimigos dos americanos em quase todos os filmes ao longo da história, praticamente sempre eles têm as características do povo que os Estados Unidos está de briga. Durante um tempo, os inimigos de qualquer filme americano, eles tinham cara de vietnamitas. Um dia eles tiveram cara de nazistas, já tiveram cara de russo. E atualmente, praticamente todos eles têm cara de árabes. Os Estados Unidos demoniza, coloca a figura daquela pessoa que está em guerra no papel do vilão. E naturalmente a gente começa a olhar aquela figura de uma maneira estranha. Um exemplo disso é, tenta lembrar da figura do diabo. Tenta imaginar a figura clássica do diabo. E tu vai perceber que isso não é de agora que se faz. Isso se faz desde que o ser humano se entende por gente. Desde que a gente iniciou um processo cultural. O diabo clássico, aquele vermelho, que tem chifres, rabo, pernas de bode, tem um caldeirão. Essa é uma figura que ela foi demonizada pela Igreja Católica no início do processo cristão em Roma. Seguinte, o diabo é a figura do mal. Ele não tem uma forma definida. Quem define é o momento cultural de cada sociedade. Na época, os cristãos estavam dominando Roma. Eles estavam começando a ganhar o poder em Roma. E para conseguir o poder, eles precisavam mostrar que quem está lá não é legal.
Então a figura do diabo cristão, ela é uma figura que demoniza os deuses pagãos. Por que o diabo é vermelho? O diabo é vermelho por causa do Hades. Hades é o deus do mundo dos mortos. Não significa necessariamente que o Hades é mau. O Hades é o cara que cuida do mundo dos mortos. O diabo tem pernas de bode porque isso lembra o Dionísio, deus do vinho, deus da sacanagem, dos bacanais. O Dionísio tem pernas de bode e isso foi colocado na figura do diabo. O famoso tridente do diabo. Lembra de algum deus que usa tridente? Cara, Poseidon, deus dos mares, usa um tridente. E aí foi colocado essa mesma figura no diabo. O chifre também tem a ver com Baphomet, que é o deus da fertilidade da cultura egípcia. Tem várias características do diabo, e algumas ela usa um bracelete. Esse bracelete é o bracelete de Zeus. Se vocês forem ver, o diabo é uma demonização da cultura pagã. E existem ainda muitas características que fazem isso. O caldeirão era o caldeirão usado nos rituais pagãos. O pentagrama, o famoso pentagrama do diabo, é o pentagrama de Artemis, a deusa da caça. Todo o diabo é uma demonização da figura pagã. E aí, por que o diabo costuma quase sempre ter um queixo comprido, nariz comprido, cavanhaque e bigode? Isso aí não tem nada a ver com a Igreja Católica. Isso tem a ver com muitos anos depois. Essa figura do diabo, ela foi redesenhada muito tempo depois. Um dos povos que mais soube contar história no mundo são os ingleses. Durante o período de expansão da Inglaterra, onde a Inglaterra pegou seus navios e foi conquistando o mundo, eles basicamente fizeram isso contando histórias. Bom, naquela época, a Inglaterra estava brigada, mortalmente brigada, estava em guerra com a França. E quando eles contavam histórias, eles demonizavam os franceses. Não é à toa que vários vilões de histórias inglesas têm queixos compridos, cavanhaque, nariz comprido e bigode. Na verdade, ele é uma cara de francês. O diabo, então, é uma figura que foi recontada pelos ingleses, redesenhada pelos ingleses e ganhou características francesas. Então, o que acontece é que para te demonizar o teu inimigo, tu pega características daquele cara que tu não gosta e joga em figuras vilanescas. Isso foi feito com o papel da mulher na Idade Média. O saber feminino foi demonizado. Então hoje, quando a gente pensa numa mulher velha, com idade, com cabelos compridos e brancos e rugas, essa imagem nos representa uma vilã. A mulher velha, ela é considerada uma vilã, a não ser quando ela muda suas características e entra dentro de um padrão aceitável. Quando ela corta o cabelo e acaba se masculinizando, quando ela acaba podando um pouco da sua feminilidade. O papel do saber feminino foi caçado. Tem uma personagem que eu adoro, que ela representa absolutamente o saber feminino e me encantou quando eu vi o filme. A avó da Moana é uma das figuras que lembra o saber feminino e que é o saber feminino. Visualmente, ela é uma velha, com cabelos compridos, brancos, rugas, e agora também, além de tudo, ela carrega a sabedoria e ela passa para Moana. E isso é sensacional. Pessoal, o mundo está precisando de mestras. O mundo está precisando urgentemente do resgate do saber feminino. Ele está precisando que tu, como criador de personagens, crie mestras. Que não pensem sempre na figura do mestre masculino, porque isso a gente está careca de ver. Agora, a figura da mestra, ela está carente. Por que o mestre do teu personagem não é uma mulher? Por que não é uma mulher velha? Por que não é uma mulher que carrega um saber feminino? Então, tu, principalmente se tu for mulher, tenta pensar que o mestre do teu personagem pode ser uma mestra. E que essa mestra pode carregar todo o saber feminino que durante séculos foi apagado e foi escondido. Faça um esforço para criar esse tipo de personagem porque o mundo está precisando. Beleza? Até mais!